Vem cá, você que tá aí, conhece esse personagem que vai aparecer aí na sua tela? Acho que sim, hein? É o Elmo, da Vila Sésamo. O personagem tem um perfil no X, antigo Twitter, e gerou a maior zoada nas redes sociais ao fazer uma simples pergunta para os seguidores. Como estão todos? O questionamento levantou uma avalanche de respostas sobre dor e ansiedade. Pois é, e a postagem teve quase 200 milhões de visualizações. A repercussão foi tanta que chamou a atenção até do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Agência Espacial Americana, a NASA, minha gente. Assunto que gera várias reflexões. Por isso, é o tema do nosso quadro Simplesmente de hoje, com o nosso psicólogo, consultor Luciano Edgley, que já está por aqui. Boa noite, bem-vindo, Luciano. Boa noite, Poli. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores. Agora, Luciano, a repercussão dessa postagem aí de Elmo fez um recorte, digamos assim, importante sobre a saúde mental da nossa sociedade, né? Sem dúvida alguma, principalmente porque essa postagem foi uma coisa feita sem a mínima intenção de gerar tal polêmica, né? Ele simplesmente fez um cumprimento, como a gente costuma fazer também no nosso dia a dia, e aí a repercussão foi essa, né? As pessoas começaram a colocar os depoimentos, dizendo que não estavam bem, e aí isso foi tomando uma proporção quase que, assim, impensável até então. Luciano, uma coisa que essa pergunta da postagem me fez refletir é que nem sempre quando a gente pergunta tá tudo bem, a gente está realmente disposto a ouvir a situação do outro, né? É exatamente. Hoje em dia, essa expressão, como você está, ela virou um simples bom dia, boa tarde, en passant, aquela coisa que a gente pergunta sem querer escutar a resposta. E muitas vezes, a pessoa também a quem você pergunta se está tudo bem, ela não quer responder, porque essa pergunta pode ser gatilho, às vezes ela esconde a emoção, ela fica se comportando como se isso fosse uma resposta desagradável. Dizer para você, então, que não está tudo bem, pode levar para outra pergunta, que é aquela, por que é que não está tudo bem? Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Você concorda que a depressão é mesmo a doença do século, Luciano? Olha, a gente muito tem falado nisso, nos profissionais de saúde mental, que a depressão é a doença do século. Mas a gente esquece que a esmagadora maioria dos processos depressivos são ansiogênicos, ou seja, quem causa a maioria dos processos é a ansiedade. A gente costuma dizer que em todo processo depressivo tem um quê de ansiedade, mas nem toda depressão tem o mecanismo da ansiedade em si. Então, a gente pode dizer que é o que dá esse start, que é o que faz as pessoas muitas vezes entrarem nesse processo. A gente está falando um pouco desse processo ansioso hoje em dia. E nesse sentido, Luciano, diante desse adoecimento da população, você sente que os poderes públicos estão atentos e investindo na atenção à saúde mental? Infelizmente, não. Principalmente aqui no Brasil, o nosso serviço público ele não tem dado a devida atenção para esse processo de assistência à saúde mental, no que tange principalmente a questão da psicologia. O que mais o SUS, por exemplo, faz hoje é dar uma assistência psiquiátrica, mas muitas pessoas poderiam não precisar dessa assistência psiquiátrica se tivesse algum programa que melhorasse esse apoio psicológico e emocional para as pessoas. Sem contar que a gente vive em um dos países mais ansiosos do mundo, minha gente. Luciano, obrigada, viu, pela contribuição de hoje. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até a próxima.